Tá bem, muito obrigado. Então, pela concessão do espaço e vou já apresentar. Ah, eu sou Zeca João Antônio e vou fazer a minha apresentação nesta versão de PowerPoint para me permitir, talvez, ter a gestão do tempo e em função desta via. E eu também fiz parte tanto do curso, mas em algum momento tive desafios, não pude assistir toda a aula com devida perfeição por conta de algumas situações, mas aquilo que foi o que aprendi, consegui ver e também acompanhar nas aulas é que eu vou trazer aqui como resultado. Ah, meu Deus, o slide não está passando. Ah, tá. Sim, então, para começar, é que o exercício exigia que pudéssemos fazer a importação, limpeza, tratamento dos dados, fazer a correção de inconsistências, codificação e cálculo. E a partir do ficheiro fornecido e com recurso ao software SPSS, foi possível usar desta ferramenta, ou seja, fazer a importação dos dados a partir da opção File e tentei organizar dessa forma só para mostrar os passos que fui seguindo. Só a partir daqui, no número 1, foi possível fazer a exportação dos dados, uma vez que eu fiz tempo. E segui com o segundo passo, que foi aqui assim, nesse processo de importação, há algumas etapas que era preciso seguir. Então, eu mostrei aqui como uma das áreas onde parei para tentar ver os meus dados, como é que eles estavam organizados, se não havia algum desvio ou não. E pude perceber aqui que, de fato, algumas variáveis apresentavam, nesse caso, as suas observações apresentavam alguns erros. Este foi um dos passos para detectar algumas inconsistências. E pude fazer um tratamento rápido, uma limpeza rápida a partir daqui mesmo, e segui com a terceira etapa, que foi de tanto usando a opção filtros, ou seja, o replace, o find and replace, foi possível identificar, ou seja, substituir as observações que estavam erradas ou mal escritas e fiz a devida substituição a partir desta opção. Segui com a outra etapa, que foi, depois de fazer esta substituição ou corrigir a escrita tudo mais, tive que fazer a codificação das minhas variáveis. Então, a partir da opção Transformer, eu optei primeiro em usar a codificação automática, tanto é que essa janela número 4 ilustra as variáveis que eu pretendo fazer a codificação, e a seta indica que é possível levar variável por variável e para outra janela, e depois de estarem aqui, esta opção aqui, New Name, fica ativa, e aí permite-nos fazer a alteração ou atribuir um novo nome a esta variável. Então, fiz este exercício e segui também com o passo 5, que foi de mesmo certificar se de fato aquilo que eu escrevi ali, ou seja, sim, os novos nomes que atribuí às minhas variáveis, se estavam de fato codificadas ou não. E nesta opção 5, o número 5,
conseguimos ver isso, que de fato houve alguma alteração. E porque o exercício também pedia que pudéssemos efetuar um cálculo matemático que tinha a ver com achar a diferença entre o peso depois e peso antes, e seguir com a opção 6 para resolver este exercício, ou seja, este cálculo. Então, a partir daqui, também foi possível estabelecer, ou seja, puxar a variável que pretendo fazer os cálculos e denominar aqui também, e daí eu seguir em frente. Foi assim que consegui ter a diferença ah, conforme o exercício pedia. Tendo feito esses todos os passos, considerei que foi a primeira etapa de tanto a importação, a limpeza, tratamento dos meus dados neste caso. E o objetivo era de ter uma base de dados já trabalhada, já limpa, e para seguir com as minhas análises. Depois de ter feito esse todo exercício, eu culminou com esta interface do SPSS. Aqui nós conseguimos entender, conseguimos ver que são os dados que já foram trabalhados, já foram corrigidos, todas as inconsistências e tudo que era necessário fazer. Trouxe só em forma de uma ilustração, mas todas as variáveis estão desta forma até lá para diante. E tendo feito isso, achei conveniente, ou seja, no meu entender, achei que já estava em condições de fazer as possíveis análises dos meus dados. Segui com a etapa seguinte, que foi mesmo de análise de dados. Aqui na análise de dados, o software permite, ou seja, tem duas opções ou abas que nos permitem fazer todo o tratamento dos dados em termos de análises. Então, se formos a ver aqui, a partir da opção Analyze, eu tive também que seguir a opção de estatísticas descritivas e optei mesmo, usei muito mais as tabelas cruzadas, isto porque pretendia fazer uma análise de uma forma cruzada ou relacionada uma variável com a outra. Razão pela qual que tenho esta imagem aqui a ilustrar como é que eu cheguei até as tabelas cruzadas. E esta outra imagem também mostra que usei dos gráficos para gerar alguns relatórios em forma de gráfico. Então, é esta imagem. A partir da opção gráficos, é possível ter estes gráficos. Agora, aquilo que é a análise, eu primeiro optei em tentar perceber de do número geral de pacientes que foram submetidos a esta avaliação, como é que eles geram. Então, neste caso, optei em levar a variável sexo e ver dentre eles, entre homens e mulheres, quem era a maioria. Então, segundo esse gráfico aqui de PISA, dá-nos a entender que as mulheres lideram este processo ou esta avaliação. Na sua maioria, são as mulheres. Tudo bem. Durante também a limpeza ou tratamento ou codificação das minhas variáveis, tive a possibilidade de fazer a agregação digamos, das idades, né? A faixa etária. Tive que fazer a agregação no intervalo de 15 em 15. Tanto é que tenho este gráfico aqui de barra, onde ilustra as faixas etárias, divididos por um intervalo de 15 em 15. Então, temos aqui de 15 a 30, 31 a 45, 46 a 60, 61 a 67. Aqui passa dos 15 porque considerei como se fosse a última categoria. No entanto, a ideia aqui também eu queria perceber desses pacientes, a partir dos 15 a 67, qual era a faixa etária mais maior ou mais elevada. E daqui deste gráfico já conseguimos perceber que os 46 a 60 são a maioria e os de
61 a 70 são a minoria. Então, aqui já podemos entender que temos esse intervalo como sendo a maior parte dos pacientes e o outro intervalo como sendo a menor parte. Segui também com uma outra variável ou duas variáveis, tentei fazer esta relação entre o estado civil e o sexo dos pacientes. Aqui eu queria perceber de todos esses, segundo o seu estado civil, qual das, ou seja, qual das digamos, qual desses eram o número considerável, dentre eles casados, divorciados, solteiros, união marital e viúvas. Então, fazendo isto, tive este resultado em que podemos aqui perceber bem que os viúvos ou as viúvas são o número considerável deste estudo, destes pacientes que foram submetidos a esse estudo. E também, digamos, os viúvos e os solteiros é que lideram a contagem. E também, como vimos aqui no PISA, as mulheres são na sua maioria em detrimento dos homens. Então, eu queria tentar perceber esta análise aqui, desta forma. Segui também com uma outra análise, usando das tabelas cruzadas, fui levar a distribuição por sexo e o uso de drogas. Aqui a ideia era mesmo para perceber se, em termos de homens e mulheres, quem são as pessoas que mais usavam ou já usaram droga, ou pelo menos uma vez na sua vida. E percebi também que as mulheres apesar de serem a maioria, também são as pessoas que mais já usaram a droga. Agora, dentre os que nunca, os que já usam ou os que já usavam, nós temos essas duas últimas observações ou variáveis em que os que sim e os que usavam são a maioria. Ou seja, para esta tabela, a maioria dos pacientes submetidos a esta avaliação já experimentaram usar droga pelo menos uma vez na sua vida. Então, é isso que consegui perceber desta análise aqui. Segui adiante, trazendo também uma outra análise. Aqui eu queria ver se o índice de pobreza influenciava no uso das drogas. Então, também percebi que, dentre eles, o índice de pobreza alto, baixo e médio, os de baixo nível são os que mais já usaram já usaram a droga, neste caso. É o número, é a maioria. Mas também podemos ver aqui que os que já usaram e se calhar por alguma razão abandonaram, também é a maioria, se formos já a observar aqui na nossa tabela. São a maioria, já usaram e por alguma razão acabaram deixando. E seguir também observando, o que eu queria ver aqui, em termos dos métodos de perda de peso, dos três que estão sendo analisados, qual deles tinha maior peso? E aqui acabei percebendo que, ou seja, o método de tratamento é o que mais foi usado, ou sim, é o que mais foi usado. Em termos, se formos a ver esta distribuição. Aqui estamos a ver umas 4 ou 5 cores. Aqui houve um erro durante o tratamento dos dados que não prestei muita bem atenção. Tanto é que os ginásios se repetem, mas não é uma percentagem considerável, se formos a ver aqui. Então, o essencial são esses 3 métodos e que o tratamento é o que foi mais usado. E, por último, tentei trazer aqui esta relação entre o índice de pobreza e a perda de peso, se havia alguma relação ou havia alguma influência entre essas duas variáveis. E se for observando aqui, entre dos três métodos, podemos ver que
tanto o ginásio foi o método mais preferido para a perda de peso. Ou seja, se calhar por causa do nível, do estado dos pacientes, acabaram, na sua maioria acabaram escolhendo o ginásio. E podemos perceber aqui que os de alto, o de índice de pobreza alto, preferiram usar o placebo, ao passo que os de baixo nível preferiram usar o ginásio e os de nível médio preferiram usar o tratamento. Mas se formos a observar aqui, dentre todos esses, o ginásio é que sai mais em conta em termos de número, de preferências. E bom, poderia fazer mais análises, mas eu acabei terminando por aqui, daquilo que foi o meu aprendizado e tentei consolidar e terminei por aqui. E meu muito obrigado a todos.